Hoje, uma aula um pouquinho diferente, tá? A gente está às vésperas do Enem, vamos fechar a boca, tá? E... Vamos lá. Não sei como está sendo com os outros, comigo tem que funcionar da mesma forma como era antes, certo? Silêncio, tá? A gente vai montar aqui um pouco uma aula especial falando a respeito de um conteúdo que vai ser bastante cobrado para tirar tá? Que é o modernismo. Então a gente vai revisar isso. Por isso que eu trouxe o professor Pedro. Por quê? Porque esse conteúdo ele casa muito com a história, tá? E ele é cobrado lá nessa questão de história, tá? Então a gente não sabe onde, a gente só sabe que vai ser cobrado. Então eu não sei onde. Já que a gente não sabe onde, então a gente resolveu unir as nossas duas mentes, tá? Para trazer para você um reforço sobre esse conteúdo, tá? Além disso também, essa aula tem como pressuposto auxiliá-los numa coisa chamada intertexto para literatura, para redação, tá? Por quê? Porque o Enem só trabalha com textos sociais, certo? Sendo textos sociais, daqui você vai tirar uma enormidade de coisas para a aula. É difícil porque eu não consigo abrir aqui. Então, comando para mim. Deixa que eu copie o link aí quando tu vai falando que eu mando. Então é o seguinte. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Primeira geração moderna. Ok? Poxa, não é desconhecido de vocês. Não é um tema desconhecido. Trabalhamos isso só que no primeiro trimestre. Então faz um tempo, tá? Pô, do primeiro trimestre até agora, a gente vivenciou só uma pandemia. Né? O mundo caiu, artistas morreram, muita coisa aconteceu. Então, por que não retomar de novo aquilo que certamente vai cair lá? Beleza? Ok? Então, quando eu falo em primeira geração moderna, eu estou falando de um processo de reconstrução brasileira, tá? Então, reconstrução nacional. E essa palavra aqui, nacional, ela é o foco, não é, Pedro? Sim. Por quê, Pedro? Queridos, isso vocês vão perceber dentro da narrativa histórica do Brasil. Isso já foi algo tentado, mas não. Eu posso botar com a minha letra? Vai evoluir o negócio? O que a gente vai perceber dentro desse contexto de reconstrução da identidade do Brasil? Isso vai ser tentado desde o período colonial, mas onde que vai ganhar força isso aí? Esses processos de reconstrução? A partir ali do fim do período que vocês estão estudando comigo, que tem a ver com os movimentos sociais, né, da Primeira República, que é o fim do período do coronelismo. Então a gente está falando de oligarquias. Então, o que vai acontecer aqui, queridos? Vocês vão perceber que lá com o Maurício de Nassau houve a iniciativa de tentar fazer a retratação do cotidiano com os artistas, né? Esse foi transposto. Depois nós temos a missão artística francesa, lá com a família imperial, quando chega a família real no Brasil, né? Na figura de Dom João VI, tentar retratar esse cotidiano. Só que qual que era o problema dessa construção? Ela ainda era europeia, certo? Ela retratava as questões brasileiras, mas sob a ótica de quem? Dos europeus. Então, qual que vai ser a proposta crucial aí do modernismo, Michel? A gente vai buscar lá nas vanguardas europeias o nascimento de uma nova mentalidade, certo? Por quê? Porque antes de chegar às vanguardas europeias, nós estávamos nesse momento aqui, ó. Belle Époque,
Certo? E o que as vanguardas vão trazer para a gente? Justamente uma ideia de rebeldia. Tá? E essa ideia de rebeldia, ela nasce justamente da classe burguesa, pessoal. Não foi o povo, né? Não foi o povarelo que fez a revolução. A revolução partiu daqueles que eram os modernos mecenas. Lembrando que o que está acontecendo no Brasil? Qual é o novo ciclo econômico dentro desse período aqui, que seria o fim do período, né, do coronelismo? A economia cafeeira, que começou a progredir no Brasil. Começou a surgir o quê? A industrialização do Brasil. Começou a surgir também no Brasil uma coisa diferente, que é a instituição de universidades que são fidedignas, que são do Brasil, pensadas no Brasil. Então começou a surgir o quê? Um movimento intelectual com a cara do Brasil. O Brasil não tinha intelectuais, o Brasil exportava intelectuais e muitos deles ficavam fora, né? Os filhos de quem tinha grana no Brasil estudavam fora, Portugal, França, Espanha, Alemanha, né? E aí agora os filhos desses caras estão estudando aqui. E estudando aqui, a mente de estudante, você sabe, é uma mente conturbada, né? É uma mente que não aceita tudo. Pelo menos não deveria aceitar tudo, né? Então, o que acontece? Essa mudança de pensamento nasce das carteiras, tá? Das academias e vai invadir o processo econômico do país. Quem tem dinheiro acha lucrativo, acha interessante, acha inovador, e quem é o intelectual vai por quê? Vai explanar isso aí. Quem eram os dois caras que vão fazer isso aqui? O Oswald de Andrade, e Mário de Andrade. Nada a ver, irmãos, tá? Só tinha esse sobrenome, hein? Deixa eu ver se eu não escrevi errado. Sobrenome importante. Um sobrenome de peso, né? E os dois caras interessantes de se analisar. Esse aqui é um verdadeiro intelectual e esse aqui é um verdadeiro louco. Certo? Então, unindo o louco com o intelectual, dá o quê? Primeira geração moderna. Tá? Beleza? E o que o Brasil precisava até para ser Brasil, moçada? Identidade. Como que um Brasil tem uma identidade diferente do português? Me diz o que define o brasileiro ser diferente do português? Não. A língua. Isso. Eis que surge alguém. Pessoal, esses dois caras aqui vão trazer aquilo que nós temos chamado linguagem brasileira. Certo? Quando falar em primeira geração, eu quero que os senhores entendam que foi a partir daqui que o Brasil passou a ter uma linguagem puramente brasileira. Ou seja, o brasileiro pôde ser reconhecido falando brasileiro, não mais português de Portugal. Certo? E olha que interessante. O Brasil é o país da Academia Brasileira de Letras. Entendeu? E qual era a função da Academia Brasileira de Letras quando Olavo Bilac, Raimundo Correia, Machado de Assis fundaram a Academia Brasileira de Letras? Proteger o quê? O idioma. Então, qual que é a ideia de rebeldia deles? Quebrar essa diferença que existe na linguagem. Transformar o Brasil, dentro da poesia, você enxergar o povo brasileiro. Por isso tem aquele poema, diz, dê-me um cigarro, diz o homem inteligente. Me dê um cigarro, diz o matuto. A gente não coloca o pronome depois aqui no Brasil. Duvido que você chegue e fale assim, ó, preste a borracha. Você fala, me dá aí. Né? A gente sempre coloca o pronome na frente do verbo, independentemente se estamos iniciando uma sentença ou não. Isso é coisa do brasileiro. Isso para o português de Portugal é um absurdo. Isso é uma excrescência. Isso é jogar fezes. Entendeu? E quem trouxe isso pra gente? Eles. Se você não gosta, aplique com eles. Uma pergunta que eu faço para vocês agora. Analisando isso aqui, ó, que partiu isso aqui,
surgiu essa ideia que é a junção da mente com um coração conturbado, assim. Vocês acham que isso aqui é uma coisa inédita, que é uma coisa promovida pelos brasileiros, que foi inventada pelos brasileiros? O que vocês acham? O que vocês percebem aqui? A busca por quê? O que eles estão buscando? Além disso aqui. Mas por que há essa necessidade de busca por identidade? O que está querendo ser usado no Brasil? Nacionalismo. É onde vai surgir essa primeira ideia. Unificações tardias, unificação italiana do ressurgimento. Que é o quê? Buscar lá no passado a grandeza que era o Império Romano, a grandeza que era a Península Ibérica. Você vai anotar isso ali. Por quê? Pode ser um dos temas da redação, algo que parte do nacionalismo. Tá? Pense, o Enem sempre envolve o governo que está, certo? E o governo que está sente que a necessidade do povo brasileiro é nacionalismo, certo? Então, pode acontecer de qualquer tema envolver o nacionalismo e você poder ganhar pontos na competência desse, trazendo um intertexto de peso como esse, certo? E qual é o contexto de novo? Fala aí. O contexto é essa busca e o que eles vão fazer? Eles vão buscar o visceral do Brasil, que vai ser manifestado aonde? Na Semana da Arte Moderna. É onde vai mostrar o quê? A questão indígena, a questão das raízes do Brasil, que para aqueles autores que comandavam a arte brasileira, vai enxergar isso como algo feio, algo rudimentar, algo que não se enquadra nos padrões que era o quê? A cultura, a promoção da cultura. Certo? A Paula... As unificações tardias é Espanha? Não, Itália e Alemanha. Alemanha. Em virtude do quê? Industrialização que estava acontecendo no Brasil e também promovendo, né, o Michel citou ali, que até não tem teórico que fale sobre isso, mas que seria um mecenato, né, a moda do piniquim. Né, internatos. O que eu estou falando em internatos, cara? Intertexto. Me deixa louco, cara. Intertexto, tá? Então, olha aqui, unificações tardias. Gente, você acha que alguém vai falar sobre isso na redação? Não, ninguém lembra disso aqui. Por isso que eu trouxe o professor Pedro. Não é da minha alçada saber sobre unificações tardias, nem mesmo da prof de redação falar sobre unificações tardias. Compreende, né? Quem fala sobre isso? O professor de história. E geralmente, quando o professor de história fala, você guarda isso na caixinha de história, termina a aula de história, nunca mais lembra. Não, tem tudo a ver com esse processo de o quê? Busca de uma identidade puramente nacional. E aí o Pedro trouxe aqui o foco, tá, moçada? O que o Enem adora. Nossa! É aqui que tudo pega. Ano 1922. Agora, antes da gente chegar em 1922, teve que acontecer algo muito trágico. Em 1917, com Anita Malfatti e o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. O senhor Monteiro Lobato viu uma obra de arte, uma exposição, e ele era um crítico de um jornal muito famoso, de São Paulo, tá? Jornal que eu me recuso a dizer o nome pelo seu poder estupefato de falar mentiras hoje. E nesse jornal, tá? Ele pegou e proliferou vários impropérios contra a Anita Malfatti. Por quê? Porque ela trouxe o expressionismo para dentro do Brasil. Certo, Michel? Isso aqui é uma coisa importante também. E vai influenciar também na concepção de arte no Brasil. O que estava acontecendo em 1917 no mundo? Quem mais? Revolução qual? Revolução Russa. Nós já vamos perceber a influência do que é o socialismo no Brasil e em qual movimento que daí, em 1917, no Brasil, o que aconteceu? A greve geral de 1917. Aquela aula que eu falei para vocês sobre sociedade de trabalho. Então, nós estávamos tendo movimentos aqui que já estavam passando por influências nos estrangeiros. Certo? Exatamente. Pessoal, Semana de Arte, então, 1917, Anita Malfatti
veio para o Brasil, depois de ter estudado muito na França, sentido-se embustecido daquilo que era o expressionismo. O expressionismo tem tudo a ver com a guerra, tem tudo a ver com você expressar de que o ambiente corrompe a sua própria imagem, certo? É só lembrar da obra O Grito, tá? Então você percebe que na obra O Grito, tudo que está em volta produz aquela sensação de dor naquele homem que está sendo reproduzido na imagem. E em 1922 os caras decidem. Professor, peraí, personalidade moderna que acho que foi o Oscar de lembrar que foi vaiado pela plateia, foi? Sim. Olha aqui, 1922, o que acontece? Eles estão reunidos, Oswald e Mário de Andrade, e eles decidem assim: nós precisamos inovar. O Mário, intelectualmente, pensando em algo muito sofisticado. Oswald de Andrade pensando como eu construir uma praça aí, né? Essa era a ideia dele. Então, eles, juntos com os mecenas, lembra dos mecenas? Quem são os mecenas? Os empresários, donos do café, donos do leite, tá? Resolveram, então, pagar o Teatro Municipal de São Paulo. Por que o Teatro Municipal de São Paulo? Porque seria a queda do classicismo, certo? O Teatro Municipal de São Paulo é um clássico em vida. Então, eles utilizam o Teatro Municipal de São Paulo, pago pelos empresários, para expressarem ali durante 3 dias aquilo que seria a Semana de Arte Moderna. Tá? Agora precisávamos de um cara para fazer a abertura. Temos o local, temos quem, agora precisamos saber quem vai ser o presidente. E esse presidente tinha que ser alguém importante no Brasil. Por quê? O Oswald e Mário de Andrade eram apenas 2 caras que surgiram que ninguém conhecia. Não adiantava ser eles. Monteiro Lobato. Porra, precisamos ter um Monteiro Lobato. Puxa, mas o cara destruiu a Linda Malfatti. Justamente. Porque se agora ele fizer a abertura da Semana de Arte Moderna, a gente vai colocar na mente da humanidade que as pessoas mudam. Só que o que aconteceu? O Monteiro Lobato não muda. O Monteiro Lobato, ele gostava do moderno, do novo, sim. Só que ele não gostava da presença da França dentro do Brasil. Pode observar que todas as obras de Monteiro Lobato sempre saíram de mundos bastante nacionalistas, inclusive de coisas contadas só no Brasil, como Saci, Mula Sem Cabeça, a Cuca. Você acha que nos Estados Unidos existe Cuca? Não, é só no Brasil que a Cuca vem pegar os malditos dos filhos que não prestam atenção nas coisas que o pai ensina, entendeu? Olha a Cuca, você morre de medo da Cuca. Todas as histórias trazidas por Monteiro Lobato só expressavam o Brasil. Então, ele não aceitou. Ele disse assim: o dia que vocês fizerem uma semana de arte brasileira, vocês podem contar comigo. Então, agora ficaram perdidos. Aí vem a tentativa de um grande cara, que deu certo sem querer. Por que sem querer? Graça Aranha tinha acabado de chegar da França e ele tinha vendido sacas de café do Brasil. Ele era um negociante. Ele é o cara hoje do relacionamento internacional. E ele levou para o Brasil numa crise desgraçada que o Brasil estava. Não conseguia vender. Ele conseguiu vender sacas e sacas de café para o governo francês. Sabe o que aconteceu? Deixou a burguesia toda feliz. E aí, lá no meio daquela burguesia, os próprios burgueses falaram assim: por que você não faz a abertura da Semana de Arte Moderna? Pô, verdade, cara. Pô, você é membro da Academia Brasileira de Letras. É um autor renomado. Tem contato com os povos lá fora. Vai ser um auge. Ele aceitou. Contra a vontade de Oswald de Andrade, que odiava ele. Porque o Oswald não gosta de gente certinho. E o Graça Aranha é aquele cara certinho, que até o fio do bigode está certinho, entendeu? E o Oswald não gosta de gente assim, gosta de gente toda conturbada. Mas ele foi e fez um belo de um trabalho. Tá? Ele fez a abertura. Beleza? Abertura. Tá? Ok? E agora? Nesse momento de abertura da Semana de Arte Moderna, começa o problema. Porque a Semana de Arte foi, no quesito social, um terror. Os jornais noticiavam que aquilo foi uma porcaria. Por quê? Por exemplo, o poema Sapos, de Manuel
Manuel Bandeira. Nossa, Manuel de Andrade. Cada existe Manuel de Andrade. Manuel Bandeira foi interpretado por Rodo Carvalho. Olha que legal. Por que o Manuel Bandeira não participou? Ele queria fazer a declamação, mas ele não participou porque tuberculoso, estava mal, não conseguia nem respirar, teve que ficar em casa, e aí o Rodo Carvalho foi lá interpretar, e no momento que falou o poema Sapos, levou até sapatado na cara, né? Jogaram tudo que eles tinham na mão. Por quê? Porque foi uma ofensa tremenda à arte acadêmica, à linguagem, à estrutura sintática, certo? E um nacionalismo tremendo. Por quê? Porque ele fala do sapo tanoeiro. O que é o sapo tanoeiro? É um sapo que só lá no Brasil. Sabe aquele sapo feio, gordo, que dá medo só de olhar para ele? O cara dá medo, ele não faz nada. Embora que a minha avó disse que o sapo mija, e se ele mija na mão da gente, pega fogo. Não sei se é verdade. Verdade? Gente querido, esqueci o nome dá, mas eu perdi um sapo. Cara, e aí eu olhava aquele sapo gordão, assim, ó, né? Só que ele tem um coachar feio, ele tem um coachar pobre, né? E é tudo isso que o modernismo é. Pobre, feio, mas porém pega, tem em todo lugar. Entendeu? A ideia do sapo tanoeiro tem em todo lugar. Todo lugar que tem um sapo tanoeiro. Beleza? Essa é a ideia, o nacionalismo. E aí vem dois movimentos. O movimento pau-brasil e o movimento antropofágico. São os dois movimentos que um vai subsequente do outro para tentar eliminar o quê? As superficialidades da língua. Fala. Qual é o nome da revista? Qual é o nome das revistas? Clarkson. Essa é a principal. Essa você não pode esquecer. A revista Clarkson. Que em francês quer dizer buzina. Certo? Essa foi a revista que durou pouco, mas o suficiente para deixar claro as ideias, não só literais, mas sociais do pensamento moderno. Ok? Chama, é só trazer para contemporâneo, que é uma coisa mais próxima deles. Se isso aqui tinha a proposta de tornar visceral algumas questões do Brasil, que a gente vai perceber na questão do hidropompagem, o que aconteceu lá na RAM? Te lembra? E fecharam tudo. As obras eram viscerais, promoviam coisas que aconteciam dentro da sociedade. Esse movimento também não foi uma possibilidade de tentar expressar algo que também acontecia na sociedade? Com certeza. Sempre é. O Museu de Arte Moderna, aquela fechada dele, demonstrou o quê? O retrocesso. Certo? Porque em 1960 em diante, a gente vai chegar lá ainda nas próximas aulas, se vocês lembrarem, nós estudamos o concretismo. Certo? E depois o neoconcretismo. Essas duas escolas, uma paulista e outra carioca, elas tinham por base lutar agora contra o quê? Contra o regime militar que estava sendo regido dentro dos ambientes nacionais. Cada lugar com a sua sanção da arte, né? A famosa censura. Não vai me colocar isso na redação, hein, cara? Não coloca censura na redação, porque tem como errado isso na redação, tá? Pau-Brasil. Primeiro pau-Brasil, depois o antropofágico. Certo? E aí... Era uma revista, não era? Sim, foi uma revista, mas ela foi um movimento onde foi pintado aquela obra da Silva do Amaral, sabe? Que é aquele pezão enorme. Coisa do trabalhador. Coisa do trabalhador. Isso, aí aquela parte está até na apostila de vocês. A cabeça pequena, mas um braço forte. Sai e trabalha. Quer dizer, E se você observar o brasileiro, tem tudo a ver com aquela obra, né? Tinha a ver com a forma que o brasileiro era visto lá fora, gente. Nunca ninguém falou isso para vocês. Caricatura. É como se fosse caricatura que o brasileiro é visto lá fora. Cabecinha pequena, né? Indica que você pensa pouco, você critica pouco, você vislumbra pouco conhecimento, mas você tem um corpo avantajado, entendeu? Não corpo. Perna,
Né? Olha as mulheres americanas e olha as mulheres brasileiras, a diferença. Os americanos subiram. Certo? E lembre, Tarsila e a Anitta, todas essas galeras, elas foram influenciadas pelo expressionismo francês. Beleza? Então, vale ressaltar isso aqui. E aí, estamos chegando ao final. 1929. Certo? Porque em 1930, a Semana de Arte Moderna inicia o pensamento, tá? E vamos até 1930 de forma didática, a primeira geração. Só que em 1929 vai ter um grande abalo, certo? Que vai movimentar a cabeça do homem, e ele vai deixar de pensar de uma maneira mais radical, e ele vai se voltar mais para a questão social, que é a segunda geração, que nós vamos ver na próxima aula. Alguma coisa que você quer ponderar mais aí, Pedro? Tem duas questões, né? Questão do quê? Vamos lá? Tem a tua aí, quer fazer primeiro? Queridos, prestem atenção, então. Baseado no que foi mencionado aqui, nós temos aqui um trecho de O Trovador, que era um dos indivíduos ali que foi citado, vou citar depois para vocês quem era, diz o seguinte: sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente, no meu coração arlequinal. Intermitentemente, outras vezes, é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona. Delolon, som tupi, tangendo um alaúde. Então, esse seria, né? Acho que é Mário Andrade, né? Mário Andrade. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é, questão A, abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que, invocando o carnaval, remete à brasilidade. Letra B. Verificado já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Letra C. Lamento pelo eu que, tanto no uso de expressões como sentimento em indo asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde. Letra D. Problematizado na oposição que seria o tupi, selvagem, e alaúde, que seria o civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswaldo de Andrade. E letra E, exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro, né, por suas raízes indígenas. Qual a opção aí? D? E? Poderia ser a letra E, se você não tivesse percebido que a gente explicou aqui essa contraposição com o pensamento europeu. Então é a letra D, que mostra essa contraposição que seria o quê? O selvagem brasileiro contra o civilizado, que é o europeu. Certo? Por isso, que fica antropofágico. Certo? É algo que causa espanto para o europeu. Agora eu vou fazer, ele fez uma de Mário, fazer uma de Oswald. Olha aqui, ó. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio de pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha visto em português. Oswald de Andrade. Sempre gosta de pausar, né? Sempre ele quer na ferida. Aí ele diz assim, sobre o poema de Oswald de Andrade, são corretas as seguintes proposições. A1, faz uma crítica contra a colonização portuguesa. Então, pensa lá. Ele faz uma crítica contra a colonização. Essa crítica pode ser confirmada a partir do título do poema, no qual contém uma ambiguidade intencional. Erro de português. Tem ambiguidade? Tem, então tá certo, beleza? 2. Nesse poema, a temática do relacionamento amoroso é abordada de maneira inovadora. Primeiro, não tem relacionamento amoroso.
Certo? Ok? Vamos só continuar distante da imobilização romântica proposta pelo supra-romântico. Está vendo? Não tem nada a ver essa alternativa. Vamos para 3. Até agora só um certo. O poema utiliza elementos como humor. Sim, né? Aquela parte aqui é a explicativa já no título, já é humor, beleza? A ironia e o sarcasmo para relatar a chegada do português em terras brasileiras. Verdade. Então, 1 e 3 até agora, certo? Lembrando também que são características do modernismo. Características. Então, é fácil de identificar. Tá? 4. Apropria-se de uma linguagem simples e prosaica. O que é a linguagem prosaica? Do dia a dia, certo? Algo comum, beleza? Para fazer uma reflexão profunda e complexa. Não é profunda a reflexão? Tipo, o português chegou aqui e ele transformou o índio no português e não o português no índio. Então, tem uma reflexão. Então, está correto. Agora, vamos ver a síntese agora. 1, 3 e 4. No poema de Oswald de Agatha, nota-se a preocupação com a métrica. Esquece. Primeira geração, não existe preocupação formal. Fechou? Certo? Ok? Se fosse segunda e terceira, a gente tinha que pensar logo por. Como não é primeira e segunda, fecha. Então, a correta seria a 1, 3 e 4, que no meu caso aqui seria a letra C. Ok, moçada? Até a próxima, como eu sempre faço, pergunta na hora. Foi um prazer inenarrável. É a